Amém, graças e paz, amém? Amém, amém? Israel, Israel, chega aí, chega aí. Graças e paz, amém, igreja? Está chovendo demais, um trânsito caótico, e a hora passava e nada de eu conseguir sair de casa, mas glória a Deus, nós estamos aí. Amém. Amém? Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 6. Versículo 12. Gênesis 6, versículo 12. Gênesis 6, versículo 12. Amém ou não amém? Hoje é a última quarta-feira do mês da família. Eu creio que esse mês foi uma benção, né? Está sendo uma benção. E o mês ainda não acabou, amém? Eu sei que Deus tem muitos milagres ainda para fazer na nossa casa, como tem feito aí as pregações de domingo. Foi uma benção domingo, então quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Amém? Diz o seguinte: Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Somente até aí. Se você conseguir identificar o que o autor do livro de Gênesis, né, nessa passagem, ele nos diz, é que naquele tempo o mundo estava um caos. As pessoas faziam aquilo que queriam. E se você parar para pensar, será que o autor está falando nos dias atuais? Será que o autor está falando desse tempo, onde as pessoas só fazem o que querem? Onde as pessoas só fazem aquilo que estão nas suas cabeças, só fazem as suas vontades, só tomam as suas decisões. As pessoas, hoje elas não têm mais temor a nada, agem conforme o que der na telha, né? Como dizem o mundo aí, tomam decisões precipitadas, colocam em risco as pessoas e não param para pensar nas consequências. Está falando daquele tempo lá atrás. Mas será que não é o tempo que hoje que nós estamos vivendo? Não é o tempo hoje do que a humanidade hoje vive? Com guerras, atrocidades, famílias destruídas, casamentos desfeitos. É uma atrás da outra. É notícia destrutiva atrás de notícia destrutiva. Só que o que nos traz conforto é que nós sabemos que existe um Deus. E se existe Deus, fala assim para o teu irmão, há esperança. Se existe Deus na situação, é porque existe a esperança. E talvez, hoje, nessa noite, o Senhor talvez não faça disso um final triste para nós, porque existe a igreja. E a igreja somente, e nós estamos aqui somente por causa disso, é para fazer a diferença nessa terra. E o que o Senhor tem como primazia de tudo é fazer com que hoje, por meio de nós sejamos diferencial, através das nossas orações, atitudes, exemplos, testemunhos. Isso que nos faz ainda, eu creio que Jesus não voltou porque sabe que a igreja tem muito para fazer ainda. E nessa noite eu quero dizer a você que talvez a sua família hoje, talvez você que está aí sentado como a minha família, pode ser escolhida dentre milhares para fazer a diferença nessa terra. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você, ainda como pessoa, indivíduo, mas muito mais como família. Você não está sozinho nisso.
Ainda que talvez você olhe para o lado e não veja teu esposo, tua esposa, Deus já vê lá na frente. Sabe que você pode ser um canal condutor para que isso aconteça. Você crê nisso? Você crê que Deus pode te usar para salvar a tua casa, para salvar a tua família? Você realmente crê que Deus pode te usar como um canal de bênção para a tua casa e para toda a tua parentela? Você crê nisso? Diz amém. Amém. Eu creio nisso. E graças a Deus, nesse contexto, Deus escolhe uma família. Deus escolhe uma família, dentre milhares, mas uma família que tem um diferencial na sua vida, tem um diferencial no seu conteúdo. E eu queria que você colocasse os seus olhos no versículo acima. Diz assim, 6, versículo 9 e 10. 6, versículo 9 e 10 diz o seguinte: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Nessa noite Deus me fez pensar em alguns pilares que norteiam a nossa casa, que norteiam a nossa família. Desses 3 pilares, o primeiro pilar que Deus, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e eu quero intitular essa palavra, essa mensagem como os 3 pilares para uma família ser bem sucedida. O primeiro pilar que Deus colocou no meu coração, que serve de conhecimento para que tudo vá bem na nossa casa, é o pilar da obediência. Eu quero que você entenda que no versículo 6, 9 e 10, o autor diz o seguinte: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Ou seja, era uma característica de Noé obedecer a Deus. E o interessante disso tudo é que pela ação de Noé, hoje eu e você nós temos liberdade de poder começar uma nova história. Porque a Bíblia diz que naquele tempo todos os homens faziam o que era mal perante ao Senhor. E Deus colocou no seu coração: acabou. Eu não tenho mais nada com essa geração. Eu preciso refazer uma nova geração. E o que Deus faz? Escolhe um homem obediente. Deus escolhe um homem, uma família obediente. Noé era obediente diante de Deus. E ele separa Noé e a sua família para fazer um propósito com ele. De entrar realmente, começar um novo plano. Talvez hoje você está aqui e Deus quer fazer com que você comece um novo plano de vida. Talvez você não tenha semeado na sua casa um pilar de obediência. Muitas vezes nós pecamos, erramos por simples fato de não conhecer as Escrituras. E quando diz conhecer as Escrituras, é não só o fato de você ler, mas o fato de você praticar. E quando nós praticamos, porque nós obedecemos e entendemos o propósito de Deus para nós. E aí, o que Deus faz com Noé? Ele diz no versículo 18, olha os seus olhos aí, diz o seguinte: mas com você eu vou fazer uma aliança, portanto, entra na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Por causa da atitude de Noé, Deus faz uma aliança com ele. Agora sou eu e você, Noé. O que passou, passou. Nós vamos constituir uma nova geração. Quero homens como você, Noé, obedientes, tementes, fiéis. E aí você vê que Deus tem prazer, porque Noé, em tudo que ele fazia, o modelo que Deus intitulou a Noé para fazer a arca, ele cumpriu fielmente. Não fugiu 1 milímetro da vontade de Deus para aquele tempo. Obediência, amados, não é fazer o que nós não queremos. Obediência é fazer aquilo que não queremos. Muitas das vezes nós não queremos pecar. Muitas vezes não queremos assumir que erramos. Muitas vezes não queremos assumir a nossa falha. O que acontece?
esquecemos o principal, de que nós não somos super-homens e nem vamos ser. Dependemos e carecemos da glória de Deus todos os dias da nossa vida. E você sabe que o pior doente é aquele que não confessa a sua doença. Porque quando nós confessamos, expomos que somos falhos e precisamos e carecemos da glória de Deus, reconhecemos que nós precisamos de ajuda. E hoje a gente entende que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos sim da mão de Deus sobre nós. Você precisa da mão de Deus sobre a tua vida para caminhar nesse mundo tão entristecido aí que nós estamos vistos aí. A família hoje, ela é simplesmente suprimida por um bombardeio de informações que fazem você, por muitas vezes, acreditar se realmente um casal se corresponde a ser um homem e uma mulher. Porque até hoje em dia, agora, casal é chamado de 2 homens e 2 mulheres. Hoje o que você mais vê é a disformidade de que um casal não se corresponde a ser um homem e uma mulher. Hoje você até acredita que não é, mas quem disse que tem que ser assim? Hoje a modernização das coisas me faz crer que eu posso realmente talvez dar um jeito e achar que aquilo ali que está sendo falado é o certo. Falta de conhecimento das Escrituras. Estamos perdendo a fé. Estamos perdendo o norte daquilo que nos foi outorgado. Família, amados, constitui é constituição. Homem e mulher. Fora disso, procedência maligna. E temos visto que tudo isso tem acontecido porque nós não estamos conseguindo influenciar. O fato de se influenciar diz respeito a você no seu trabalho e declarar que você não compactua com aquilo que você vê. Você não compactua com aquilo que você tem ouvido. E muitas vezes nós ouvimos essas coisas e não manifestamos a nossa opinião. E o que acontece? Você não manifesta a opinião e daqui a pouco você toma forma da sua opinião. E aí perdemos a oportunidade de declarar o que é certo. De dizer o que é certo. Noé, ele alcançou graça diante de Deus. Noé foi obediente no seu tempo. Não abriu mão da família. E Deus foi muito claro. Noé, você é um homem obediente, mas sozinho você não vai a lugar nenhum. Eu quero que você traga sua esposa, seus filhos e essa nós. Vamos fazer uma linda geração. Primeiro pilar de semeadura na nossa vida, obediência. Segundo pilar, importante para uma família ser bem sucedida, se chama fidelidade. Fidelidade. Coloque os seus olhos em capítulo 22 de Gênesis. 22 de Gênesis. No capítulo 22, versículo 1 e 2. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Coloque agora seus olhos no versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão. Ele disse: estou aqui. E o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Segundo o pilar que Deus nos mostra de uma família ser bem-sucedida, se aponta para a fidelidade. Vocês conhecem a história? Deus chama Abraão dentro de
série de famílias, Deus escolhe a família de Abraão. E na verdade o nome dele era Abrão, e você sabe disso. E dentre muitas famílias, aprove Deus escolher ser Abraão, já de idades avançadas, e Sara. E nesse tempo que passou, Abraão teve experiências com Deus, e Abraão só fez cumpriu o primeiro pilar. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra onde eu irei lhe mostrar. E sem questionar, Abraão prosseguiu. Ele prosseguiu sem saber para onde ia. E foi. E a partir daí começa a ter experiências com Deus, até que um dia Deus fala assim: meu querido, em virtude disso eu vou fazer de você uma grande nação. A sua descendência, se é que você pode olhar para cima e contar as estrelas, essa vai ser sua descendência. Imagina a cabeça de Abraão dando nó. Já avançado de idade, e ainda tem que ouvir que ele seria pai de multidão. E muitas das vezes, amados, e eu coloquei isso aqui, que ser fiel é uma questão de sobrevivência. Ele, após receber a bênção, e a Bíblia diz, enfatiza que Deus chamou ele pelo nome, para saber que realmente era Deus quem o chamava. E ele vai falar assim: olha, eu quero que você sacrifique teu filho. Aliás, o teu único filho. Vá lá e faça isso. Resumindo, se você me ama, Abraão, se você realmente é fiel, faça isso. Não coloque em dúvida aquilo que eu, desse tempo todo, eu fiz por você. E sem olhar para trás, ele pegou Isaac, levou o local de holocausto. E Isaac faz a pergunta que marca e fala assim: mas pai, onde está o cordeiro? Aonde está o sacrifício, pai? E Abraão disse: filho, Deus vai prover. Deus vai prover. Nessa altura eu fico conjecturando Isaac, quando sentou na mesa do holocausto. A pergunta que eu faço a vocês nessa noite: será que Isaac não sabia que ele seria o sacrifício? Será que Isaac, quando deitou, foi amarrado naquele lugar para ser sacrificado, não sabia que era ele o cordeiro? Mas o interessante é que ele confiou no pai. Ele confiou no pai. Ele confiou nele. Ele sabia que Abraão tinha que se fazer algo. E mesmo assim, não esperneou, não gritou, não falou: pai, por favor, não faça isso. Muito pelo contrário. Abraão pegou a faca, colocou no seu coração: Senhor, é para ti. E você imagina a cena: ao levantar a faca para sacrificar o seu único filho, o filho a quem ele amava, a bênção que ele recebeu durante todo aquele tempo. E ele sabia que ele não tinha, Deus sabia que ele não tinha somente Abraão. Ismael era filho de Abraão. Mas Deus enfatiza que ele queria o melhor. E queria o filho da promessa. E aí naquele lugar, quando ele levanta a sua mão para cravar no coração de Isaac, ele fechou os olhos e falou: Senhor, se o Senhor deu, eu tenho certeza que tu sabes o que tu vai fazer. E muitas vezes, amados, nós nos perguntamos, o nosso casamento, amados, a nossa vida, a nossa família, são questões diárias que nós temos que colocar à prova. E muitas das vezes nós precisamos fazer escolhas. E abrir mão daquilo que nos custa é difícil. Porque você coloca na balança, muitas das vezes, a tua vontade. A tua vontade sempre prevalece diante dos fatos. Porque eu quero... Não, isso aqui pode ficar para depois, isso aqui é o que eu posso entregar, é isso que eu posso fazer. E muitas vezes nós não perguntamos se é isso que Deus quer, se é assim que Deus quer, se é como Deus quer, e nós fazemos muitas das vezes aquilo que nos dá vontade. E muitas vezes perdemos a bênção, deixamos de cumprir, como nós temos ouvido aqui. É melhor fazer a vontade, ou é melhor estar no centro da vontade?
E muitas vezes perdemos a oportunidade de podermos agradar o coração do Pai, de podermos fazer o diferencial na nossa casa. Porque o saber escolher, amados, que é o negócio não é somente escolher. A questão é saber escolher e como escolher. E se você parar para prestar atenção na história, na hora que ele vai preparar Isaac para o holocausto, ele faz tudo de uma maneira calma, tranquila e da melhor forma. Porque até para você sacrificar a Deus tem que ser da melhor forma. E muitas vezes quando sacrificamos a Deus, fazemos algo a mais para Deus, tem que ser qualquer coisa. Tem que ser qualquer coisa. E empurramos, e Deus, aceita aí, porque é para ti, Senhor, é o que eu tenho. E muitas vezes o que você tem não é tudo. E Deus não aceita nada pela metade. Deus aceita, quer você por inteiro, quer a sua casa por inteiro. Deus quer todo o teu ser de uma forma completa. Nesse mundo de hoje nós somos atarefados, amados. Tanta coisa para fazer. É tanta atribuição na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Esquecemos de fazer a melhor parte. Às vezes Deus não quer que você faça nada para Ele, só quer que você somente o escute. E nesses dias atuais, o escutar tem sido tão difícil. Prestar ouvidos para Deus falar com você, para dizer assim: filho, para um pouquinho, escuta. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não faz nada não, só escuta. Só escuta. Onde está Deus? Onde está Deus? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E o que acontece muitas vezes? Que nós como filhos não conhecemos o nosso Pai. Sabemos que Deus existe, mas não conhecemos Ele em essência. Sabemos que Deus é real, mas nunca conseguimos tocá-lo. Sabemos que Deus está aqui nesse lugar, mas não conseguimos ouvir a sua voz. E quando nós chegamos em casa, chegamos vazios, porque nós não ouvimos Deus falar. Chegamos em casa, uma palavra tremenda, Deus usou um pouco dos seus profetas, mas não conseguimos nos encher dele, porque as atribuições são tantas, que a primeira coisa que fazemos quando chegamos na nossa casa é arrumar isso, arrumar aquilo, é fazer aquilo, dar conta de filho. Não paramos para entender, Senhor, o que tu quis dizer com isso tudo. E aí, o que nós fazemos? Atropelamos as coisas. A essência, quando nós enchemos o nosso cálice, quando chegamos na nossa casa, não conseguimos ser esvaziar de uma forma que todos da nossa casa recebam. Porque você saiu daqui e no meio do caminho você foi bombardeado. Informação, coisas que não edificam, palavras vãs. As pessoas se chamaram, falaram de trocentas coisas, mas não falaram de Deus para você. Não perguntaram: e aí, como foi a palavra hoje lá no culto? Como é que foi hoje a tua presença de Deus lá? Você recebeu, aí você não foi. Está vazio, não tem nada. E aí a gente começa a entender que quando a gente entra nesse lugar, amados, e muitas vezes eu parei a perguntar sobre isso, questionar sobre isso. Quando nós entramos nesse lugar, achamos que é mais um lugar. Achamos que é mais um lugar. Hoje vamos à igreja. Eu vou à igreja para quê? A oportunidade que nós temos que adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, e sabe como? Como ministério de música, um ministro, louvores. Você é livre para louvar ao Senhor. Você é livre para fechar seus olhos e adorar. Você é livre para poder você chegar aqui, pular, se ajoelhar. Senhor, perdoa. Senhor, usa-me. Mas sabe o que acontece? Nós ficamos presos, amarrados. Tradicionalismo. Não, vou lá, o irmão vai falar. Não, eu vou lá, o pastor vai me questionar porque eu estou na frente. Não é hora do apelo, não posso não. Não vou lá não, porque quem sabe isso é uma coisa que talvez eu, conhecendo um pouco do pastor da igreja, uma das coisas que ele mais quer que você faça nesse lugar é que você renda adoração ao Senhor. Uma das coisas que ele mais quer nesse lugar é que você seja fiel a Deus. Não sei como, mas seja. Se for preciso, rasgue o seu coração.
Se for preciso, rasgue o seu coração. Nós servimos a Deus, não servimos aos homens. O nosso compromisso é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, não é com o homem. Quem nos faz crescermos é o Senhor, não é o homem. Quem nos dá o sustento diário é o Senhor, não é o homem. Quem nos faz atravessar o mar é o Senhor, não é o homem. Por isso, quando nós entramos nesse lugar, a nossa motivação maior, independente de quem seja, quem esteja, é o Senhor, amados. Não existe motivação melhor do que estar nesse lugar, a não ser levantarmos as nossas mãos e adorar ao Senhor com toda a nossa força e entendimento. E tudo que Deus quer é que você faça isso, que eu faça isso. E nada mais do que isso. Fidelidade. A Bíblia diz que Deus é fiel conosco até quando nós não somos. E por isso é um momento de você ser fiel a Deus. A Bíblia diz que se vocês forem fiel no pouco, Ele nos colocaria sobre o muito. Talvez o seu pouco, amados, nessa noite, ou qualquer dia da semana, ou qualquer dia do ano, do mês, seja somente você chegar na casa dEle e dizer: Senhor, usa a minha vida, me esvazia, enche-me do Teu Espírito. Seja sincero com Ele nessa noite. Seja sincero. Diga a Ele que realmente o que você precisa. Que com certeza quando você dizer isso, as máscaras vão cair e a glória de Deus vai encher esse lugar, amados. E não vai ter restrição para que Deus possa vir nesse lugar e nos encher, nos transformar, nos usar de uma forma poderosa. É isso que Deus quer de nós, amados. Terceiro pilar e último, uma família bem-sucedida, se chama cumplicidade. Eu quero que você coloque os seus olhos no livro de Lucas, capítulo 22, 42. Jesus, chega o tempo que Jesus, seu ministério está chegando ao fim. O ministério de Jesus está chegando ao fim. E ele sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia o seu início, da sua adoração e do seu fim. E chegando ao fim, de viver nessa terra como eu e você, se fazendo um homem como eu e você, é necessário que ele cumpra aquilo que o Pai quer. E eu quero dizer a vocês, amados, que cumprir o que o Pai quer, muitas das vezes não, talvez quase sempre, vai ao contrário daquilo que nós pensamos. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Muitas vezes a vitória e o sucesso de Deus para nós é o nosso sucesso, como homem, como carne. Porque muitas vezes você pode pensar alguma coisa em querer ser ou querer fazer, ou ter outros planos. Mas nós que somos filhos, que não dependemos da carne para termos comunhão com o Pai, entendemos que o Espírito Santo nos comunica a todo instante, que nós precisamos nos posicionar, que precisamos nos endireitar, precisamos ter comunhão, precisamos fazer aquilo que é certo, não o que dá certo. Jesus, no final do seu ministério, faz uma oração, um momento de agonia. Ele faz uma oração e diz ao Senhor o seguinte, coloca os seus olhos, 22:42, diz o seguinte, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus sabia que Deus tinha um plano excelente para a humanidade, mas mesmo assim, sabendo que a sua vida aqui era passageira, Ele não recusou
Ele simplesmente confiou no propósito de Deus para ele, para toda a humanidade. Cumplicidade. Muitas das vezes nós precisamos confiar. Há muitas famílias que não confiam. Seus maridos, esposas, filhos. Filhos. Jesus, como filho, conseguiu entender o propósito de confiar, ainda que doa. E vai doer. E quem disse que o evangelho é fácil? Quem disse que viver no reino é fácil? Viver no reino renúncia todos os dias, o dia todo. As situações aparecem para você sair do alvo e muitas vezes, se você não conseguir visualizar, você vai errar o caminho. Se você não estiver ligado em Deus, você vai sair da graça, você vai sair do alvo, do caminho que Ele traçou. E para você retornar, talvez não haja tempo. Quantas pessoas você conhece que saíram do caminho hoje, onde elas estão? Quantas pessoas hoje nós conhecemos que tiveram uma vida tremenda com Deus? Tiveram uma vida assim, da presença. Esse cara é um homem de Deus, esse cara é uma mulher, essa mulher é uma mulher de Deus. E hoje, onde elas estão? Eu encontrei com, eu estava ontem no trabalho, encontrei com um amigo, ele me sugeriu, me sugestionou para ver no YouTube, um site da IURD, né? E eles fazem um trabalho muito interessante, um trabalho sobre ir na Cracolândia. Ele falou assim, Borges, eu vou te falar uma coisa aqui, mas é um dado horrível isso, né? Isso aí não é motivo de alegria. Talvez, eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou que de 100 pessoas na Cracolândia visitadas e evangelizadas, 80 delas eram filhos de evangelistas, ou eram evangelistas, obreiros, filhos de pastores, homens que tiveram no reino, trabalhando para o Senhor, vivendo a cada dia nos templos, evangelizando. E quando foi na entrevista, ele falou: você segue, cara, como você está, a tua família? Não, eu era evangelista, eu era obreiro, eu era isso, de lá, da igreja tal, da igreja fulana, isso. Isso chocou. Chocou porque é muito claro como se diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Que muitas pessoas acham que ainda estão de pé, mas já caíram há muito tempo. E nós vemos que o diabo não está brincando nesse tempo. Isso nos mostra que família para Deus é algo muito sério. Família para Deus é algo tão sério que nós como homens achamos até, nós como humanos, nós preparamos até um mês específico, porque nós entendemos que todos os dias são dias para nós orarmos, buscarmos a face de Deus, buscar a presença de Deus, orar para as nossas casas, para as nossas famílias, entes, mas nós separamos um mês porque entendemos que a investida é tão satânica e diabólica. E as pessoas não conseguem entender e raciocinar de que se você não conseguir fazer com que isso seja uma verdade na tua vida e na minha, nós vamos sucumbir, amados. Nós vamos sucumbir porque a família hoje está se deteriorando. Família hoje é algo escasso. Foi falado que hoje, de 100% de hoje de famílias que existem no mundo, 49% são famílias tradicionais. De um homem que casou com uma mulher e vem desse casamento ao longo do tempo. O restante são famílias, vamos dizer assim, distorcidas não, famílias variadas. E dentre elas se fala sobre casamento homossexual. E a gente vê que as coisas estão realmente fechando o cerco. O que eu estou querendo dizer a você nessa noite, o que Deus quer dizer para você, para nós nessa noite, amados, é que o tempo está acabando. O cerco está se fechando. E aquele que é santo, santifique-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. O compromisso com o reino não é para amanhã, é para hoje.
Deus não quer viver de uma forma em você que ele seja coisa secundária. Deus não quer viver em você para que você seja para ele somente um ser que ele possa usar hoje e amanhã não possa usar mais. Se nós somos uma igreja, a igreja é, na sua forma, significado de eclésia, de estar do lado de fora, de sair das quatro paredes, isso que remete a nós que nós precisamos ser influência, ser sal. Porque aqui é fácil ser cristão. Aqui é muito fácil. Todos os dias nós somos deparados com a oportunidade de dizermos para os nossos entes, famílias e amigos, mas não com palavras, mas com atitudes que refletem a glória de Deus. Por isso nessa noite, amados, talvez você nesse tempo todo deixou um legado na sua casa e não semeou esses pilares. Talvez os seus antepassados não conseguiram visualizar isso, porque hoje talvez não conhecesse a Cristo, não conhecesse a obra vitoriosa e redentora de Jesus. Mas você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos deixar um legado para os nossos filhos, famílias, de que vale a pena viver uma vida para Cristo. Vale a pena sacrificar o nosso eu, para que Deus possa vir sobre nós e nos usar de uma forma poderosa. Talvez aqui, eu não sei, mas eu tenho certeza que no coração dos pastores, e eu tenho absoluta certeza disso, Deus só quer levantar um exército de pessoas que realmente abracem a obra de Deus, abracem com vontade, com garra. Nós não precisamos contar sempre com as mesmas pessoas, porque Deus não tem filho preferido. Buscar-me, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nessa noite Deus quer que você o busque de todo o vosso coração. Talvez você nessa noite aqui quer sair daqui e quer marcar um legado na sua família, de que realmente a sua descendência vai ser uma descendência diferente daquilo que você tem vivido e do que você tem visto. Deus quer marcar a nossa geração, amados, e através de nós Deus quer marcar a geração da igreja. Porque quando chegarmos o dia, quando estivermos perante o Senhor, Ele vai dizer o que tens preparado. Ele olhar para você e para mim e dizer: esse é meu filho amado em quem me compraste. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte por isso.